Priorize na sua vida. Quem escolhe é você. Lembra disso. Que quem escolhe é você. É só você. Não é ninguém. Ninguém que escolhe por você. Quem escolhe é você. Essa frase é uma frase para você também colar ela em um lugar que você fique vendo o tempo inteiro. Se quem escolhe é você, é só você que vai arcar com as consequências daquilo que você escolhe. E qual é a consequência que você quer? Você quer ter a consequência de ter o seu desejo ardente realizado? Se eu não tivesse escolhido naquela época o que eu queria, ter um foco, ter um desejo ardente, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez não, certamente eu não estaria aqui hoje. Certamente. Por quê? Porque eu seria acomodada, eu seria como todas as outras pessoas, não que isso seja desmérito, mas eu seria como todas as outras pessoas da minha família, né, que têm os seus empregos, mas não era o que eu queria. Talvez seja o que elas querem, mas eu não era o que eu queria. Eu não queria ser mandada por ninguém. Eu queria ser livre, eu queria ter a minha liberdade, eu queria ir para cima e para baixo a hora que eu quisesse, sair numa segunda, numa terça, a hora que eu quisesse, no momento que eu quisesse. Então, a qualquer momento, eu queria poder dizer não, não vou fazer aquilo, não vou fazer isso, né? E era o que eu sempre priorizei na minha vida. E foi aonde eu cheguei, e foi o que realmente me moveu até hoje, e me move até hoje, né? Então, o que é que te move? Qual é a escolha que você vai fazer? Por quê? Porque quem escolheu naquela época fui eu. Eu escolhi pagar o preço para estar onde eu tô aqui hoje. Eu escolhi essa vida. Eu escolhi isso para mim. Eu escolhi realizar o meu desejo ardente, que era o quê? Ser empresária. Eu sou empresária. E o seu desejo ardente, qual é? O que você escolhe ser? Eu sou uma pessoa empreendedora. O que você é? O que você quer ser? Você quer ter um cargo melhor na empresa que você trabalha? Qual é o seu desejo ardente? Então, a escolha de atingi-lo ou não atingi-lo é você quem vai fazer. E o preço que vai ter que pagar é você que vai ter que pagar também. Então, você precisa de se estabelecer, estabelecer o que você quer e ter realmente em mente que nada vai ser fácil, que tudo você vai sim ter que abrir mão, entendeu? Mas que você vai chegar e quando chegar vai ser tão recompensador, tão satisfatório, que nada vai te parar, ok? Olha essa historinha aqui. Dona da sua vida. Quem é a dona da sua vida? Foco. O que é ser a dona da sua vida? É ter foco. Estabeleça um foco e siga com um plano para atingir o seu propósito. A prostituta. Recompensa barata ou recompensa imediata. Imediatismo, procrastinação. Irá tentar te tirar desse foco, te desfocar do seu propósito. São as facilidades que nos desviam do nosso caminho. A procrastinação é um deles. Porque, deixa para depois. Seu cérebro já está te recompensando, te confortando. Você quer ser a prostituta da sua vida? Ou você quer ser a dona da sua vida? Ou o cafetão, prazo final. O cafetão é aquele que ele fica lá, olha, eu tenho prazo, olha, eu tenho prazo. Ele fica te assombrando o tempo todo, o meu prazo é tal. Só que você vai esticando, 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 até chegar bem perto e de repente não dá mais para executar. Você olha para ele, parece bom, mas quando vai chegando a hora de pagar a conta, essa conta fica cara e pesada, hein? E ele fica lá te assombrando. Então, qual desses três você quer ser na tua vida? Você quer ser a dona da sua vida? Você quer ser a prostituta ou você quer ser o cafetão? Qual deles você quer ser? Não queira ser a prostituta e não queira ser o cafetão. Por quê? Porque o custo que isso vai ter na sua vida vai ser muito mais alto do que o preço que você vai ter que pagar por ser dona da sua vida. Então, só lembra disso. Quando você não quiser fazer algo, quando seu cérebro não quiser fazer algo, você só lembra dele. Eu estou sendo prostituta, eu estou sendo cafetão, estou sendo dono da minha vida. Lembra ele disso. Lembra ele que a recompensa imediata vai ser boa agora, mas daqui a pouco, a hora que isso acabar, o cafetão, ele vai estar lá o tempo todo, ó, pingando, ó, te assombrando, te assombrando, te assombrando. Por quê? Porque a conta vai chegar. E sabe o que vai acontecer? Se você perder o prazo,
você talvez não vai conseguir nunca mais recuperar, porque o tempo não dá para recuperar, sabe, gente? O tempo não volta. Cada minuto, cada segundo que eu tô falando aqui, cada segundo gasto aqui, você me ouvindo e eu falando para você, eles não voltam mais, não vão mais voltar. Então, se você tem um prazo estipulado, cumpra antes esse prazo. Tira da frente. Pare de procrastinar e seja o dono da sua vida. Tudo que fizer, construa na sua mente primeiro. Respire, pense todos os dias naquilo e depois vá para a execução, para a ação. Tenha um mantra dentro de você referente a isso. Todas as coisas já existem. Se seu cérebro foi capaz de conceder uma ideia, é porque ela sempre existiu, você só precisa realizar ela. Olha que mágico isso. O meu cérebro, ele já tinha me falado há muitos anos que eu seria empresária. Só que muitas vezes o que acontece? A gente não quer pagar o preço. Que eu seria livre, que eu teria liberdade, que eu seria empreendedora, que eu seria dona da minha própria vida. E a gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, muito, muito louca, que vocês vão falar assim, meu Deus, realmente essa frase, ela tem poder, tá? Quando nós estávamos na nossa empresa de foto e filmagem, 2 anos antes da gente fechar, meu marido estava entrando na época dos celulares. Meu marido, ele falou assim, um dia a gente vai trabalhar com celulares. Aquilo ali, ele simplesmente profetizou. O cérebro dele criou essa imagem. Ele criou essa imagem. Olha o poder da capacidade do nosso cérebro. Ele criou essa imagem. Do nada ele falou isso. A gente estava pesquisando alguma coisa, caiu nessa parte, foi logo quando os celulares estavam começando, né, a vir à tona. 2 anos depois, surgiu uma oportunidade com um casal de amigos nossos que nos mostrou a viabilidade de montarmos um e-commerce de venda de celulares. Gente, aquilo veio como uma bomba. Eu falei, meu Deus do céu, isso é o que o cérebro faz. Nós fechamos a nossa empresa, né? Nós já estávamos num processo que a gente, quando a foto e vídeo ela parou de ser algo que atraiu, né, atraía as pessoas como memórias e passou a ser exibicionismo, a gente não quis mais trabalhar com foto e vídeo, nós já estávamos cansados demais e a gente já queria mudar de ramo. Então, e mudamos de ramo no auge, gente, vocês não têm noção. Uma grande amiga minha estava inaugurando uma série de buffets. Então, assim, nós íamos estourar muito, muito mais do que nós já éramos ali, né, na região. E ela já formou 5 unidades, para vocês terem uma ideia. Então, assim, nós estávamos em crescimento, assim, ascendente, mas nós não queríamos mais trabalhar nesse ramo. A gente achou que o ciclo tinha encerrado para nós, né, e realmente foi uma decisão super assertiva. Hoje eu tenho mais convicção ainda disso. E aí a gente foi para o ramo do e-commerce, que é um ramo fantástico. Trabalhamos, conhecemos plataformas, trabalhamos nessa linha de marketplaces e foi fenomenal, né? Foi onde nós conseguimos aí o nosso 2º milhão num prazo de 3 anos. Então, faturamos mais de 10 milhões de reais nesse prazo. Então, foi assim, fenomenal, fenomenal. E um dia, a gente conversando, eu e meu esposo, eu falei, Val, você lembra um dia que você falou que a gente trabalharia com celulares e a gente nem conhecia esse casal de amigos ainda? E foi assim algo que tocou muito profundo no meu coração. Por quê? Porque realmente o seu cérebro, ele é capaz de conceder uma ideia, só que basta o quê? Basta a gente realizar ela, né? Ele criou essa ideia toda dentro da cabeça do meu marido. A ideia teve uma atração, né? Deus, eu posso dizer que Deus nos uniu, porque foi na igreja justamente que eu conheci esse casal de amigos, e foi através da igreja. E a amizade se manteve até hoje. Então, assim, tamanha força, né, disso. Então, o nosso cérebro, se ele é capaz de conceder uma ideia, quem somos nós para não realizar essa ideia?
entende? Então, depois disso, gente, eu não duvido mais nada. Eu acho que sim, eu creio sim que tudo que que nós imaginamos que a gente quer é capaz de se realizar. E é isso que eu tô aqui ensinando para vocês hoje, que além de ser capazes, você precisa o quê? De treinar seu cérebro a fazer as coisas de forma eficiente e rápida. Por quê? Porque o tempo ele não para, o tempo tá aí. Como eu disse, depois de 2 anos, essa ideia veio à tona. E se nós tivéssemos deixado passar, e se nós tivéssemos, não vamos não, porque vai dar trabalho, a gente vai ter que fechar a empresa. Não, mas a gente tem uma empresa de 20 anos, como é que a gente vai... Falaram que a gente era louco, chamaram a gente de louco, te juro. 20 anos de empresa e você vai fechar com uma amiga sua, abrindo 5 unidades de buffets, agora que vocês vão realmente estourar, né? Se o sucesso já era bom agora, então ia ficar melhor ainda. Mas não era mais o nosso objetivo, não era mais o nosso foco, não era mais o que tinha o desejo ardente no nosso coração. O desejo ardente do nosso coração daquela etapa da nossa vida tinha sido cumprida. Estava na hora de subir o nível, estava na hora de ir para um nível maior, numa jornada maior. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: materialize as ideias do seu cérebro, por mais idiotas que elas possam ser. Vá em frente, materialize elas, ok? Atividades. Divida o seu tempo em tarefas. Grau de importância. Tarefas importantes que faz no seu dia a dia tem que representar 70% da sua vida. Tarefas circunstanciais, aquelas que vão aparecendo e tal, 10%. E tarefas urgentes, 20%. Tarefas que aparecem com uma determinada urgência é porque, se estiver acontecendo isso com constância, é porque tem algo errado na sua organização. Por quê? Porque as tarefas, elas não podem ser urgentes o tempo todo, ok? Elas têm, se você não tiver organização, elas vão aparecer com urgência para serem resolvidas. Mas se você tiver organização, elas vão diminuir a cada dia, tá? Frase de Henry Ford: obstáculos são coisas terríveis que eu invento quando tiro o olho do meu alvo, ok? Por que quando eu tiro o olho do meu alvo? Porque se eu tiro o olho do meu alvo, eu consigo enxergar os obstáculos. Eu vejo os obstáculos e às vezes eles se tornam grandes demais para eu poder atravessá-los. Por quê? Porque eu tirei os olhos do meu alvo. Então, não tire os olhos do seu alvo. Não tire os olhos... Foque sempre no seu alvo. Foque sempre no seu objetivo. Foca no seu desejo ardente o tempo inteiro, ok? Então, obstáculos são coisas terríveis que eu invento quando tiro os olhos do meu alvo. E quem inventa isso? Sou eu que invento. Eu própria invento esses obstáculos, ok? Por quê? Porque se eu não inventar esses obstáculos e tiver com foco no meu alvo, eu não vou ter tempo para ficar criando eles, ok? Obstáculo é bom para me sinalizar que estou fora do meu destino. Então, se você está criando vários obstáculos, várias coisinhas, sabe, no seu dia a dia, que, não vou fazer isso por causa disso, várias desculpas, isso já é um sinalizador que você está fora do seu destino, ok? Faça uma lista de 10 obstáculos que estão te impedindo e execute tarefas para cada uma delas. Para cada um desses obstáculos, você vai executar uma tarefa para eles, ok? Faça uma lista de vícios, listar os vícios e decida eliminá-los da sua vida. Vício, por exemplo, cigarro, bebida, vitimismo, falar mal dos outros, procrastinação, tudo isso que é vício na sua vida, tudo que você considerar um vício na sua vida, ok? Aqui, olha, eu fiz uma tabelinha exemplo para você poder fazer essas duas listas aqui, ok? Faça um ranking de 0 a 10 e em qual nível que você está e coloque uma tarefa para cada um deles. Então, assim, por exemplo, vitimismo. Você vê lá, você é uma pessoa que você o tempo todo fica, ai, coitadinha de mim, ai, eu não consigo dar conta, ai, eu não vou conseguir, ai, eu não vou isso, ai, eu vivi no passado, sabe? Dá lá a sua notinha para isso. Eu sou 5, 6, 10 para isso. E vai lá e executa uma tarefa para parar com esse vitimismo na sua vida. Você vai ter que executar uma tarefa que vai te bloquear esse vitimismo na sua vida. O cigarro, você fuma, por exemplo, você coloca lá, coloca a sua notinha dele
se é nível crítico ou só quando você está nervosa, ansiedade, e vai lá e estipula: não vou fumar durante 2 dias seguidos, ou durante tantas horas, e assim você vai fazendo gradativamente, tá bom? Todos os seus vícios, todos os seus obstáculos. Isso daqui, essa tarefa vai te trazer clareza. Essa tarefa é para que fique às claras para você, porque às vezes não tá claro para você aonde estão os seus vícios, quais são os seus obstáculos, ok? E o que você precisa de fazer para executá-los e, enfim, eliminá-los, decidir eliminá-los da sua vida, ok? Liste 5 coisas que você não tem tomado decisão na sua vida e escreva qual decisão você deveria tomar e você decida se comprometer e tomar essa decisão. Mesmo que você não consiga tomar essa decisão agora, escreva no papel o que você precisa fazer. Você tem a ciência. Esses exercícios são exercícios para te dar clareza. E você vai ir de acordo com o nível que você tá, você vai enfrentando e derrubando cada obstáculo, cada obstáculo, um a um. Não tenha pressa, não tenha ansiedade referente a isso. Primeiro você precisa o quê? Tirar os olhos, as vendas dos olhos. Você precisa tirar as escamas dos seus olhos primeiro. Tirou isso, sabendo qual é a direção que você tem que seguir, você precisa do quê? Você tem vários caminhos, ok? E aí você precisa do quê? Este é o caminho que eu devo seguir, de acordo com tudo que eu coloquei aqui. Então, para você pegar e escolher de fato o seu caminho, você precisa de primeiro ter a ciência, o que cada caminho vai te levar. Qual é o caminho que vai te levar para o seu desejo ardente? É esse aqui. Eu respondendo todas essas questões, eu entendendo tudo o que é necessário fazer, é esse o caminho que vai me levar para o meu desejo ardente, para a realização do meu desejo ardente, ok? Então, é esse caminho que eu vou tomar e agora eu vou quebrando barreira por barreira, entendeu? Então, é tudo uma questão de etapas. Não pule etapas, não tente fazer a de lá de cima, sendo que você não fez a anterior. Então, faça exatamente nessa cadeia, nessa estratégia de execução, ok? Feito melhor que perfeito e como fazer mais rápido e melhor. A gente pensa assim, o feito é melhor que perfeito, mas o negócio vai ficar mal feito dessa forma, né? Não. O que é o feito melhor que perfeito? Por quê? Porque nem sempre dá para a gente fazer perfeito. Quando a gente quer fazer perfeito demais e nós não temos condição, né? Nós não temos, às vezes, as ferramentas necessárias, o que acontece? A gente fica patinando e nada sai. Então, na verdade, o feito nada mais é que fazer na condição que você tem agora. É simplesmente isso. Faça na condição que você tem agora. Não é que o feito vai ficar mal feito porque não é perfeito. Não, não é isso. É que simplesmente você está fazendo com a condição que você tem nesse momento, para esse tempo, ok? Então, fazer, corrigir e adaptar à realidade. Você vai sempre entrar nesse ciclo. Fazer, corrigir e adaptar à realidade. Faça do jeito que der, corrija e adapta à sua realidade. Faça, corrija e adapta à sua realidade. É um ciclo, tá, gente? Uma dica aqui para você sensacional. Tudo que vier à sua cabeça, você faça um grupo com você mesmo no WhatsApp, tá? Faz um grupinho com você mesmo no WhatsApp, tudo, absolutamente tudo que vier na sua cabeça, fala ou escreve no seu WhatsApp com você mesma. E a cada semana, uma vez por semana, você volta lá e checa todas essas ideias que você teve. Às vezes eu pareço até meio doida, né? Porque eu tô de repente num lugar tal, eu paro e começo a falar comigo mesmo no meu WhatsApp. Minha filha que às vezes olha assim pra mim e fala: Ô mãe, tá tudo bem? Mas é assim mesmo, gente. É dessa forma, porque às vezes uma pequena ideia ela se torna uma ideia fantástica, fabulosa, e às vezes o nosso cérebro ele esquece, ele passa para outro pensamento, né? Então anota todas essas suas ideias, todos esses seus pensamentos, todas essas suas frases, ok? E checa elas uma vez por semana. Faz um caderninho delas para você. Uma vez por semana, vai lá e checa essas anotações e separa aquilo que é importante e guarda aquilo que é importante. Por quê?
porque talvez essas ideias, de repente o meu cérebro, ele poderia não ter lembrado desse momento que o meu marido falou lá atrás, de 2 anos antes dos celulares, que nós íamos trabalhar no celular, com celulares. E eu te confesso uma coisa, que nós só lembramos disso, a gente já estava com a empresa a todo vapor. Foi quando uma vez nós estávamos conversando e eu falei, você lembra uma vez que você falou isso, isso, isso? Ele falou, nossa, Karina, é verdade, eu falei isso mesmo. E então, o que que acontece? Com esse seu caderninho de anotações, com esse seu movimento, né, de guardar as suas ideias, você pode ter certeza que às vezes vai ter ouro ali para você e você vai falar, meu Deus, isso a ideia já estava ali, era só materializar, né? E aí, de repente, chegou o tempo de você materializar e ela está ali, a ideia está ali, é uma incubadora, ok? Trata isso daí como uma incubadora dos seus negócios, da sua vida profissional, pessoal, dos seus pensamentos, é uma incubadora de pensamentos. Lembre-se de uma coisa, todas as ideias, elas têm que ter um prazo final. Execute e passe para a próxima etapa. Coloque isso como um lema de vida. Executar as tarefas dentro do prazo, estabelecer o prazo, executar as tarefas dentro do prazo e passar para a próxima etapa. Isso é fenomenal e te fará subir de nível a cada instante, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ok? Decifrando o tempo dos seus sonhos. Tarefa, uma pessoa. Prazo determinado, uma função simples. O que é uma tarefa? É simplesmente isso, gente, uma função simples a qual uma única pessoa consegue fazer. Um projeto, 2 ou mais pessoas, é algo complexo, um plano complexo. Isso você tem que definir, isso você tem que saber o que é cada atividade dentro da sua vida. E estacionamento. Todas as ideias que eu capturei, já tirei do cérebro, mas não coloquei data para acontecer. Por quê? Porque sem data uma ideia não acontece. Não acontece, gente. Não tem como executar uma ideia que não tem um prazo, não tem uma data. Como é que você vai executar isso? E uma rotina, hábito de fazer todos os dias. Vou dar exemplo para vocês de contexto e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar as tarefas que vocês têm e vocês vão dar, as tarefas não, as ideias que vocês têm e vocês vão qualificar essas ideias. Então, eu tenho a ideia de fazer um e-book. Se essa ideia dá para você única e exclusivamente fazer, é uma tarefa com prazo determinado simples. Se isso se torna um projeto complexo, você vai ter que ter mais pessoas para fazer isso daí. Se isso só é uma ideia que você não tem data, você não sabe nem quando vai sair, nem o que vai colocar nesse e-book, ela tá o quê? Num estacionamento. E uma rotina, um hábito, se você, por exemplo, que nem eu, escrevo o tempo todo. Então, eu tenho um hábito já rotineiro de tudo transformar em e-book, né? Então, assim, vou te dar aqui alguns exemplos e aí todas as suas ideias, você liste o que elas são. É importante saber o que são as suas ideias, o que que elas são. Se elas são uma tarefa, se elas são um projeto, se elas são estacionamento, se ela é uma rotina, ok? Lista todas as suas ideias, tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, ok? História de contexto, exemplo para que você possa entender melhor seus próprios objetivos e o tempo que cada objetivo tem em sua vida. Por quê? Você precisa de entender o tempo desse projeto dentro da sua vida. O que nós precisamos muitas vezes é entender, eu tenho um projeto, mas eu não tenho um tempo adequado para ele dentro da minha vida. Você precisa entender qual é o tempo adequado do seu projeto dentro da sua vida, ok? Ir à Disney, por exemplo. Se eu moro em Orlando e eu quero ir na Disney, é uma tarefa, pois é pertinho. Se eu moro no Brasil e quero ir na Disney, eu preciso de passaporte, hotel, agenda e tudo mais. É um projeto complexo. Se eu quero ir à Disney, mas não coloco uma data, é um sonho, é um estacionamento, ok? E é um sonho, no caso, é só meu sonho de ir à Disney. Ele tá o quê? Ele é um estacionamento. Ele é um projeto estacionado. Literalmente isso. Se eu trabalho na Disney, ele não passa de uma rotina, porque eu vou lá constantemente, ok? Então, os seus projetos, as suas ideias, o seu objetivo, todos os seus objetivos, eles têm que ser listados, o que eles são no tempo da tua vida, ok? Exemplo dentista, por exemplo. Limpeza simples é uma tarefa. Fazer um tratamento é um projeto, ok? Se você precisa de ir ao dentista. Preciso ir ao dentista, mas não coloco um tempo, é um estacionamento. E trabalho no consultório é uma rotina. Decifre se está em equilíbrio, ok?
Por quê? Você precisa de saber se essas suas ideias elas estão em equilíbrio. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer um e-book, ok? Mas eu tenho um desejo ardente do e-book, mas eu não tenho um tempo para ele, mas eu quero que ele aconteça rápido. Como é que eu vou querer que ele aconteça rápido se é uma tarefa simples, se eu não determinei um tempo para que isso aconteça? Não condiz, entende? Então as coisas elas precisam de condizer, elas precisam do quê? De casar. Nós precisamos de casamento do tempo dentro dos seus objetivos, ok? Então seus objetivos eles têm que casar, eles têm que ter um equilíbrio, ok? Então defina esse equilíbrio para eles através desse exercício, tá bom? Ao traçar seu plano de negócio e seus objetivos, defina o peso do tempo que cada item tem na gestão da sua vida. Ficará mais fácil para entender as suas prioridades. Faça esse exercício para decifrar o tempo que cada item está fazendo dentro da sua vida. Se está sonhando muito, deixando muitos projetos no estacionamento, para lhe dar um balizador dos seus afazeres diários. O que acontece, gente? Tem muita coisa que a gente tem. Por exemplo, eu quero muito realizar, mas eu estou deixando muito no estacionamento. Como é que eu vou realizar se eu estou deixando uma pilha de coisas no estacionamento? Aí, aquilo que está na minha rotina, né, que eu faço sempre, eu não consigo fazer. Por quê? Porque ela está na minha rotina. Porém, eu estou sonhando com outras tarefas. Aí eu não faço não cumpro aquilo que já está na minha rotina que eu poderia fazer. Por exemplo, um e-book. Vamos lá de novo no exemplo do e-book, tá? Eu tenho o e-book, eu tenho essa rotina que eu posso escrever o tempo todo aqui, eu estou direto conectada no computador, dá para mim escrever, mas eu acabo não praticando isso dentro da minha rotina que eu já tenho, que eu poderia fazer, e deixo ele lá no estacionamento só sonhando com ele, ok? Ou trato ele como um projeto mirabolante que precisa de muita coisa, só que é uma tarefa simples, que eu posso encaixar dentro da minha rotina, ok? Então, as coisas dentro da sua vida que você precisa de fazer, você tem que entender qual é o posicionamento delas. Tem que ser muito claro o posicionamento delas. O foco, a não procrastinar, o seu desejo ardente, a estabelecer o que está roubando seu tempo. Tudo isso, todos esses itens que nós falamos até agora, são importantíssimos para quê? Para que você tenha clareza da onde está indo o seu tempo. Você só consegue mudar esse cenário se você tiver essa clareza. Tendo essa clareza, você vai o quê? Começar a mexer, né? Você vai começar a dar movimento para todas essas atividades. E assim você vai criar uma gestão da sua vida fantástica, ok? E agora eu vou te dar um presente. Sim, isso daqui é um presente, tá? É uma informação importantíssima que se você entender e praticar essa informação, tudo na sua vida vai mudar. Tudo na gestão do seu tempo vai mudar. Tripé da gestão do tempo. Você tem que saber que esse é o tripé da gestão do tempo. Cuidar da sua vida, não é cuidar da vida do próximo, não é cuidar da vida da sua família que não seja você, seu marido e seus filhos, não é cuidar da vida do seu vizinho, ok? Não é cuidar dos problemas das outras pessoas, é cuidar da sua vida. Capture tudo do seu cérebro. Mantenha o seu cérebro atento a tudo ao seu redor. Seja como um radar capturando pensamentos, sentimentos, sensações. Capture códigos em tudo que ver, ouvir, sentir e memorizar. Olha só, o grupo do WhatsApp, ele é um canalizador de captura dessas ideias. Quando você vê, seu cérebro enxerga, captura essas ideias e você materializa elas, você cria elas, você guarda elas nessa incubadora, ok? Você diz para o seu cérebro o que? Você guarda essa informação de captura para ele. Você começa a fazer o quê? Você começa a criar repertório dentro do seu cérebro. Então, crie repertório no seu cérebro. Capture tudo, todas as informações ao seu redor. Faça o seu cérebro, treine seu cérebro para capturar. Organização. Organize tudo ao seu redor, iniciando pelos seus pensamentos. Não adianta você ser desordenada na organização, você pensar aqui, pensar lá, pensar lá, pensar lá. Não. Você transforma o seu cérebro como se fosse pastas do Windows. Coloca seus pensamentos tudo em pastinhas. Você sobe a pastinha, abre a pastinha, resolve a pastinha, sobe a pastinha, fecha a pastinha, abre a pastinha de novo, resolve o que tem que resolver dentro dela, fecha a pastinha de novo. Então, imagina o seu cérebro um grande departamento, tá?
um grande arquivo onde tem várias pastinhas e você vai organizar todas elas direitinho. Cada pastinha vai ter uma função certinha. Cada pastinha de pensamento, daquilo que você tem que fazer dentro da sua casa, do seu trabalho, dentro de qual ambiente você tiver, do seu escritório, da empresa que você trabalha, do seu ambiente. Coloque, departamentalize tudo, tá bom? Dentro da sua organização. Dentro, você já tem que manter o seu cérebro organizado. Então, o seu cérebro ele já tem que saber o que ele vai fazer. Treina ele, nesse momento ele pode não saber, mas se você treinar ele, ele vai pegando hábitos de organizar. Se você for uma pessoa que tudo que você pegar, você ir lá e guardar sempre no lugar que deve ser, sempre estar no mesmo lugar, isso já é um treinamento para ele. Por quê? Porque ele vai entender que tudo ele vai ter que fazer a mesma rotina, organizar. O que quando você pega algo, tirou do lugar, vai lá e se força a colocar no mesmo lugar, não, vou deixar aqui, daqui a pouco eu vou lá e guardo. Seu cérebro entendeu o quê? Que você quebrou o processo de organização. Então, não quebre esse processo de organização. Mesmo que, mas vou demorar mais, não interessa, faça o que tem que ser feito, simples assim, tá bom? E execução, executar, não deixa seu cérebro parado, não deixa ele sem execução das coisas, ele precisa executar, se você decidiu, execute. Então assim, execute, coloque em ação, coloque em prática tudo que decidiu fazer, falou que vai fazer, faça. Não dê tempo para o seu cérebro não fazer, não dê tempo para ele procrastinar. Precisa ser executado. Sem a finalização, haverá o quê? Procrastinação, ok? Então, assim, sem a finalização, você não completa o seu desejo ardente, você não chega na realização do seu desejo ardente. E qual é o seu foco principal? Realizar o seu desejo ardente. Esse é o seu foco principal. Então, você tem que o quê? Executar, 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 sem parar. Fazer, corrigir, adaptar a sua realidade, ok? Fazer, corrigir, adaptar a sua realidade. Capturar, organizar e executar. Fazer, corrigir, adaptar a sua realidade. São tripés dentro da gestão do tempo que vai te levar a realmente ter a gestão da sua vida. E agora o maior código de todos, que esse daqui não adianta se você não estiver conectado à fonte. Como você vai saber o seu desejo ardente? Como você vai saber o que você deve fazer, qual o caminho a seguir e qual vai ser o seu foco? Então, você precisa estar conectado à fonte. Quando se está conectado à fonte, você é alimentada de forma diferente. Suas ideias fluem em seu cérebro. Seu desejo ardente queima para executá-lo e você tem a gestão da sua vida, pois tudo gira em torno da sua conexão com a fonte. Então, tenha como prioridade a sua conexão com a fonte. A fonte, a minha fonte é Deus. E qual é a sua fonte? Se conecte à sua fonte. Essa conexão, gente, é só você que vai poder. Ela ficou lá na primeira etapa desse curso. Se você está dentro do curso completo, o primeiro módulo do nosso curso Start, ele é justamente de conexão com a sua fonte, de você se encontrar em conexão para que você possa realmente, tudo isso que está vindo agora, você possa transformar em realidade na sua vida. Então, conecte a essa fonte, entenda verdadeiramente o seu propósito, qual o sentido da sua vida, o que você está aqui nessa terra, o que você veio fazer aqui nessa terra, entenda a sua identidade em Cristo, a sua identidade na sua vida aqui, né? Entenda tudo isso, entenda o seu propósito, se alinhe a ele para que você consiga executar de forma tremenda e alcançar o desejo que queima dentro do seu coração, seja ele qual for, se você estiver conectado verdadeiramente à fonte e praticar essas estratégias, você pode ter certeza, você vai conseguir verdadeiramente a plenitude da sua vida. Agradeço a você que chegou até o final desse módulo, não deixe de fazer as atividades e bora acelerar!